Então, muito bem, irmãos. Você já abriu a sua Bíblia? Está aí também projetado na tela para você. Êxodo capítulo 19. Quero ler com você apenas o verso 1. E esse é o tema da nossa reflexão ou do nosso panorama. Fidelidade, a mensagem do Êxodo. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: no 3º mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Mais uma vez, no 3º mês depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir as orientações do nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra lida, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa vir de encontro à nossa mente, ao nosso coração, com a explicação dessa palavra e fazer-nos entender, ó Deus, as lições, os princípios e retirar as aplicações para as nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Fidelidade, a mensagem do Êxodo. Irmãos, eu escolhi esse texto para hoje porque ele retrata bem o que é o livro do Êxodo. Nós vamos caminhar aqui pelos significados do título, né? do nome do livro, vamos pegar aqui algumas lições do livro, enfim. Mas esse texto, lá no capítulo 19, ele meio que resume bem a trajetória ou o que está descrito aí no livro do Êxodo. Porque diz o texto aí, ele fala da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, né? E o início o início da entrada na terra prometida, digamos assim, porque eles teriam que sair dali para uma localidade, e foi aí o deserto do Sinai, e peregrinando até chegar à terra de Canaã. Então, lá na frente os irmãos vão entender o porquê desse texto de forma própria, mas esse texto ele meio que resume a mensagem do livro de Êxodo, porque fala da saída e também da entrada. Saída do povo do Egito, está aí, né? E o momento exato, e o início da entrada do povo na terra do Egito, uma vez na terra de Canaã, perdão. Uma vez que a entrada do povo na terra prometida não está descrita no livro do Êxodo, e assim nós vamos ver nessa noite, tá certo? Então vamos lá, hoje nós vamos começar a estudar esse livro aí do Antigo Testamento e vermos, né, irmãos, o que ele tem a nos ensinar e que venha a fortalecer, a aumentar a nossa fé no Deus que nós servimos. E por que eu digo começar a estudar? Porque nós temos aí algumas outras quartas-feiras à frente, ainda dentro do livro de Êxodo. Então, o desejo do meu coração é caminhar nessas próximas quartas-feiras, desdobrando aí um pouco dessa história que nós vamos começar a ver aqui, tá bom? Então, hoje nós veremos um panorama, né, geral aí, um olhar bem do alto mesmo sobre o livro, e nós vamos nos debruçando nele, entrando mais a fundo nele e também nos seus personagens, como por exemplo, na quarta-feira que vem, nós veremos sobre Moisés, propriamente dito, que é o personagem principal aí da Torá, digamos assim, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e principalmente do livro de Êxodo em diante, né, talvez não de Gênesis, mas do livro de Êxodo em diante, ele começa a atuar, né, de forma própria, e na quarta-feira que vem nós falaremos um pouco sobre Moisés, tá certo? Então vamos lá, primeira coisa, o contexto, para você entender em que período da história acontece quando o livro do Êxodo é escrito ou narrado por Moisés, ou pelos seus copistas, ou pelos seus escribas, tá certo? Vamos lá, esse livro, você precisa entender uma coisa importante, que ele então continua narrando a história do mundo em que vivemos quando ele foi criado, né? Lá no passado, como nós vimos aí no primeiro estudo no Antigo Testamento, que foi o panorama de Gênesis. A origem está aí no nosso canal do YouTube, você pode voltar lá. Então o livro de Êxodo, ele continua essa história da redenção agora de forma bem prática, tá certo? Como você viu lá no panorama de Gênesis,
ali começa a história da redenção, talvez, né, poderíamos colocar dessa forma, de uma forma teórica, tá? E onde é que começa, então, de forma prática? A partir do nascimento de Abraão e, em especial, do seu chamado. E o livro de Êxodo, ele dá essa continuidade à parte prática da história da redenção, tá bom? E então eu quero caminhar com você sobre isso e pontuar algumas coisas. Por exemplo, como nós estamos agora numa sequência, a Torá inteira vai ser isso, o livro do Antigo Testamento inteiro vai mostrar essa sequência da história da redenção. Por exemplo, você tem a história de Abraão, lá no livro de Gênesis, capítulo 12, Abraão então é chamado, ele nasce no capítulo 11, no verso 26, né? E ele então é chamado por Deus a partir do verso 12, o capítulo 12, o verso 1. Então, Deus chama Abraão, faz uma promessa a Abraão e comissiona Abraão para ser bênção a toda a terra. E depois disso, então, você conhece muito bem a história de Abraão. Abraão teve os seus filhos, nós estudamos a genealogia antecedente de Abraão, né? Poderíamos colocar dessa forma. Aqueles que vieram antes de Abraão até chegar a Abraão. E depois disso, desse chamado, desse comissionamento e dessa promessa, Abraão então vive a sua vida, tem os seus filhos, tem a sua descendência, e essa descendência então, ela chega até José, que é um outro importante personagem no livro de Gênesis e para toda a Torá, para toda a história da redenção, também para o nosso panorama aqui do livro do Êxodo, tá certo, irmãos? Então, como que o livro de Gênesis termina? Se você voltar lá no capítulo 50, no verso 26, está narrado a morte de José do Egito, esse personagem que você conhece muito bem. A história de José, também de forma resumida, como eu disse, tem muita relevância para aquilo que nós vamos estudar, porque nós vamos estudar hoje a entrada do povo, né? Necessariamente, vamos pontuar a entrada do povo de Deus, do povo de Israel, na terra do Egito e por que eles permanecem ali agora como escravos. Você precisa voltar um pouco ao livro de Gênesis. Na história de Josué, você sabe, conhece muito bem, Josué, ele começa a se destacar dentre os seus irmãos, e os seus irmãos, percebendo que o seu pai gosta muito mais de José do que dos demais, né? Eles então têm a brilhante ideia de sumir com o irmão, e eles queriam matar. A ideia inicial era essa, mas depois eles decidem, por providência de Deus, a vender o seu irmão, né? E eles então colocam Josué ali num buraco, num poço, e depois entrega ele para a terra do Egito. Lá na terra do Egito, José é muito bem sucedido, né? E ele então cria ali um laço, um relacionamento com o rei, com o faraó, e você conhece a história. Depois de tudo isso, Josué, então, ele permanece na terra do Egito, mas não como um escravo, né? Ali ele interpreta os sonhos ali do faraó, do rei, né? Do seu líder, e ele então, diz o texto que ele acha graça aos olhos de Deus, diante de faraó, e então o faraó coloca ali a sua casa, o seu reino, e até a sua família, né? Sob os cuidados de José. E você conhece a história. Muito bem. José então morre ali no Egito e junto com ele morrem os seus irmãos, que depois ele traz a sua família até o Egito para viver ali com eles. E morre José, morre os irmãos de José e também, irmãos, morre toda aquela geração de José. Se você for ler aí o início do Êxodo, né, nós já fizemos essa leitura aí durante os nossos dias. Você se lembra que está narrado exatamente isso. José morre na terra do Egito, com ele os seus irmãos e toda aquela geração que estava com José ali no Egito, que era descendência de José, os que vieram junto com a sua família. Então, todo esse povo era o povo de Deus ali no Egito, que não estava ainda como escravo. Isso é muito importante
de você ter na sua mente, tá bom? O povo de Deus foi para o Egito, mas em um primeiro momento, eles não eram escravos, tá? Eles foram por causa de José, e ali eles eram guardados por Deus, protegidos por Deus, amparados por Deus, e viviam muito bem, a coisa andava muito bem. Tudo isso você vai ver em Gênesis 46, depois você volta lá, lê esse capítulo de novo, e você vai entender um pouco mais dessa história. E ali eles estavam então debaixo da promessa que Deus iria proteger eles e fazê-los sair daquela terra em segurança. Muito bem, até aqui tudo estava correndo perfeitamente bem, né, como Deus tinha planejado, como Deus estava estabelecendo, até que acontece uma mudança de domínio, acontece uma mudança no faraó. Faraó não é um nome, faraó é um título dado a um líder de uma região, né, no caso aqui o Egito. Então, o antigo faraó que estava cuidando, digamos assim, de José e os seus, agora esse rei ou esse faraó, ele sai de cena e entra um outro líder, entra um outro faraó. E é aqui que mora o ponto-chave, onde o livro do Êxodo vai narrar dentro da história da salvação. Por quê? Tudo estava indo muito bem até que acontece essa mudança de governo dentro da terra do Egito, e esse novo rei, esse novo faraó, ele começa então a maltratar o povo de Deus, coisa que antes não acontecia. E vai dizer o texto lá que esse novo faraó, esse novo rei, ele não tinha conhecimento de José, né? Quando a Bíblia narra isso, é importante você ter em mente o seguinte: é claro que ele não ia conhecer José, né, de forma própria, né, mas ele não tinha conhecimento daquilo que era o povo de José ali e da pessoa e do que foi o próprio José ali na terra do Egito para com o antigo faraó. Esse novo faraó, não tendo conhecimento disso, o que ele faz? Ele olha para o povo de Israel que estava ali na terra do Egito, esses descendentes de José, esse povo que veio junto com José. Esse novo faraó olha para todo esse povo, que lá no capítulo 46, Deus já promete que ia ser grande, que ia ser numeroso. Isso vem desde Abraão, tá? E esse novo faraó então olha para isso e vê: esse povo é muito grande, esse povo está crescendo demais, esse povo está aumentando em número, em força, e alguma coisa pode dar errado aqui com esse povo pode se levantar contra mim, esse povo pode se levantar contra o meu exército e pode até tomar o meu reino. Então, por medo, esse novo faraó, esse novo líder, decide escravizar o povo de Israel, o povo de Deus que estava lá no Egito. Irmãos, uma boa maneira e também mais resumida de você entender isso é visitando o livro de Atos, onde Lucas vai registrar a defesa de Estevão. Vamos lá, Atos, capítulo 7. E você vai ver aqui, a partir do verso 17, algo bem interessante. Se você voltar aqui no capítulo 16, quer ver? Deixa eu voltar lá no capítulo 16. No capítulo 6, perdão. Lá no último verso, olha só, diz assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, deixa eu marcar aqui para ficar melhor, todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Para você entender o que estava acontecendo aqui, Deus usou poderosamente a pessoa de Estevão para pregar o evangelho, para fazer sinais e maravilhas. Está tudo no capítulo 6 aí, capítulo 5, 6, você vai ver toda a história de Estevão. Deus usou poderosamente esse homem e por causa disso, por causa do poder de Deus que havia nele para pregar, para fazer sinais e maravilhas, os judeus, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, todos eles se voltaram contra Estevão e prenderam Estevão. Colocaram Estevão diante do sinédrio, que era nada mais, nada menos que um fórum nos tempos bíblicos, né? Um tribunal, e ele então estava sendo julgado. Aí, lá no verso 17, agora no capítulo 7, diz o seguinte:
Vamos ler aqui até o 19. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Estevão está narrando o que estava acontecendo em Êxodo, está narrando o que estava acontecendo em Gênesis, tá certo? E ele continua. Até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Tudo isso está aqui no nosso capítulo 1 do livro de Êxodo. Esse outro rei, olha só, tratou com astúcia a nossa gente, os nossos descendentes, o povo de Deus no passado, e torturou os nossos pais, os patriarcas, né? Torturou Jacó, que já estava lá, e os seus descendentes, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Irmão, se você olhar aqui no capítulo 1, aqui no verso 1 do capítulo 7 de Atos, você vai ver o seguinte: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, isso de fato é assim? O que o sumo sacerdote está perguntando aqui a Estevão? Estevão estava narrando, estava pregando o evangelho, estava falando a respeito da lei, e o povo, os líderes religiosos estavam julgando Estevão de mudar a lei de Moisés, de trazer uma outra interpretação para a lei de Moisés. Os líderes religiosos estavam acusando Estevão de abandonar os ensinos dos patriarcas, o ensino de Moisés, o ensino de Abraão. Tudo isso está aí no capítulo 6. Aí o líder, então, o juiz do Sinédrio, né, pergunta: é isso mesmo que você está fazendo? E Estevão então começa a narrar. Irmãos, leia todo o capítulo 7, todo o capítulo 8 do livro de Atos, e você vai ver toda a história do evangelho sendo narrado por Estevão. Se você olhar aqui no verso 2, olha só, Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. Olha só, a forma sublime como ele começa o seu discurso, a sua defesa. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá a uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu, tal. Então, aqui você vai ver todo o relato da história da redenção, desde Abraão até Jesus Cristo, até o momento. Aqui no verso 32, olha só, está citado já Jacó, que foi aquele agora no livro de Êxodo, que entra na terra do Egito e é escravizado. Então, leia o capítulo 7, 8 aí do livro de Atos, que você vai perceber muito bem essa história do livro de Êxodo de forma bem resumida aí no Novo Testamento, tá certo? E uma coisa interessante é que o povo de Israel só ia aumentando e ficando cada vez mais forte. Quando você lê o relato de Estevão, quando você lê com cuidado, com calma, o livro do Êxodo, o livro de Gênesis, que nós já lemos aqui, você vai perceber que, mesmo na terra do Egito, o povo só ia aumentando e ficando cada vez mais forte. Mesmo diante da tortura desse novo faraó, desse novo rei, se você for voltar lá no início, no capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que esse faraó começou a colocar trabalhos escravos, trabalhos pesados, para que o povo pudesse fazer, para quê? Para enfraquecer o povo e eles não conseguissem aumentar a sua descendência, para que o seu poder não fosse aumentado, né? Então, nada disso deu certo, porque diz o texto aí, quanto mais o povo trabalhava, mais o povo aumentava. Olha só o que o verso 10 do capítulo 1 de Êxodo narra. Vejam, precisamos usar de astúcia. Esse aqui é o próprio faraó falando. Precisamos usar de astúcia para com esse povo de Deus, esse povo de Israel, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Aí diz aqui, ó, verso 11: e os egípcios puseram sobre eles
feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades, celeiros de Pitom e Ramessés. Então, irmãos, aqui você percebe, se você for continuar a ler aí, você vai ver o tipo de trabalho que foi colocado sobre o povo de Deus, que já estava no Egito, e a partir de então, eles não podem mais sair, e eles têm que trabalhar, têm que construir cidades, têm que construir ferramentas, e inclusive as ferramentas vão nascer aí agora. Você vai perceber isso aí quando você fazer a sua leitura ao longo do livro de Êxodo, Levítico. Você vai ver tudo isso sendo criado, porque agora o povo vai estar em escravidão na terra do Egito, tá certo? Então, mas, como falei, nada disso adiantou. O povo ia trabalhando, sendo escravizado, ia crescendo, ia se fortalecendo. Por que isso, irmãos? Porque a promessa que Deus tinha feito a Abraão era exatamente essa: fazer numerosa a sua descendência, forte, conhecida. E tudo isso serviria de bênção, né? E até hoje é assim, graças a Deus por isso. Então, irmãos, de forma resumida, nós chegamos ao ponto onde o povo de Deus entrou no Egito, parte com José lá atrás, né? Com a história de José que você conhece, narramos aqui, e parte com Jacó, está aí no capítulo 1, no verso 1 do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, que nós ainda vamos ler aqui, você vai ver isso também, tá? E também está diante de nós o motivo pelo qual esse povo se tornou escravo, tá? Agora nós vamos então ao nosso livro de forma própria, tá bom? Vamos adentrar no livro de Êxodo, seu significado, suas lições, e assim vamos continuar aqui o nosso panorama. Primeira coisa que eu quero destacar para você é o título do livro, tá? Nós temos aqui na língua portuguesa o nome Êxodo, tá certo? E esse nome ele deriva de duas línguas, o grego e também o hebraico, tá certo? E algo importante de se dizer sobre esse livro, irmãos, sobre o título do livro, ele carrega dois significados, exatamente por causa das suas duas línguas natais, digamos assim, mas esses significados, ele, de forma necessária, tem mais a ver com os marcos históricos que estão aí permeando, né, o conteúdo do livro do Êxodo, do que é algo espiritual, tal. Tem sim um significado espiritual, porque carrega, né, traz esse sentido de que nós vamos sair dessa escravidão, que é esse mundo, e vamos habitar em uma terra prometida. Mas o título do livro, de forma necessária, além de poder, ou apesar de poder levar para esse lado espiritual, esse lado tipológico, né, que é algo que vai se cumprir no futuro, mas o nome propriamente dito, ele tem muito a ver com os marcos históricos que estão no conteúdo, tá certo? Vamos lá. O título em grego significa saída ou partida. Então, é dessa forma que nós, olhando para o Novo Testamento, tratamos o livro de Êxodo que está no Antigo Testamento. A partir da língua grega, significa saída ou partida. Esse nome ele é dado ao livro porque na sua primeira metade é narrado, então, a saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Por isso, saída porque vai tratar da saída do povo de Deus da escravidão na terra do Egito, ou partida, né, para de encontro à terra Canaã, a terra prometida por Deus. Esse é o nome grego. Agora o nome hebraico, o significado é nomes, tá? E esse nome ele foi tirado do início do verso 1 aí do capítulo 1 de Êxodo, onde narra quem são aqueles que entraram na terra do Egito juntamente com Jacó. Vamos lá? Vamos olhar para o capítulo 1, verso 1. Está aqui, ó. São estes os nomes. Então, é esse nome aqui, ó, vai ficar bem redundante, mas esse termo nomes, que está escrito aí no verso 1, quando você olha para a Bíblia hebraica, está escrito Êxodo, tá?
Então, porque também está narrado aí aqueles que entraram junto com Jacó na terra do Egito e a partir de então foram escravizados por esse novo faraó, esse novo rei que liderou aí a terra do Egito, tá certo? Então, significa essas duas coisas, nomes e significa também saída, tá certo? Dependendo da Bíblia que você tiver, por exemplo, na Bíblia hebraica, nomes, e na Bíblia grega, né, ou na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica em grego, você tem então o significado saída ou partida, tá certo, irmãos? Então, basicamente é o que significa aí o termo êxodo, tá? Você pode usar qualquer um dos dois. Pastor, qual é o mais conhecido, o mais famoso, o mais usado? Saída, tá? É o termo grego, porque aí sim nós podemos linkar com aquilo que vai acontecer conosco, né? Aí quando Jesus vier e a gente partir desse mundo ao encontro de Deus em uma outra terra que é chamada de céu, tá certo? Então é isso aí. Mas sobre a autoria do livro, muito bem, se você estava aqui nos últimos 2 panoramas, principalmente no penúltimo, né? Você se lembra que toda a Torá ou todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos como autoria o mesmo autor, que é Moisés. Então, nós já falamos no panorama de Gênesis, só que é importante a gente lembrar aqui, até por questões didáticas, né? Como nós vamos falando de cada livro, vamos tratar desse assunto também em todos eles. Mas nós atribuímos a autoria desse livro, de Êxodo, a Moisés, né? Assim como de toda a Torá ou o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, é tudo a mesma coisa, tá? Porque, irmãos, como nós já dissemos, né? Se desconstruirmos isso, ou seja, se eu não atribuir a Moisés a escrita do livro de Êxodo, guardadas as devidas proporções, o que é isso? Necessariamente talvez não seja ou não teria sido Moisés que escreveu de próprio punho, mas ele foi ditando e os seus copistas, perdão, os seus escribas foram escrevendo aquilo que ele estava ditando. Isso também acontece com Paulo lá, nós já vimos aqui enquanto estudávamos os panoramas, né? Paulo necessariamente também em alguns momentos ele ditou e uns de seus companheiros escreviam enquanto ele ditava, então isso é muito comum aqui acontecer nos escritos bíblicos, tá certo, irmãos? Mas a ideia é o seguinte, se eu desconstruo isso, né? Não foi Moisés quem escreveu o livro de Êxodo, e eu desconstruo outras coisas nos demais livros da Bíblia, nos demais livros da Torá, Levítico, Número e Deuteronômio, desconstruo algo que está nos profetas maiores, menores, nos livros sapienciais e também em todo o Novo Testamento, inclusive palavras de Jesus, tá? Onde Jesus atribui toda a lei a Moisés, tá certo? Então nós vamos deixar do jeito que está Moisés como autor, cremos assim, do livro também de Êxodo, tá certo, irmãos? Então, caminhando, tema principal do livro de Êxodo. Aqui eu quero muito a sua atenção, porque o tema desse livro ele é muito importante, irmãos, para o fortalecimento da nossa fé hoje, mas com base naquilo que aconteceu no passado. Vou explicar isso para você. Por quê? O tema principal de todo o livro do Êxodo é Deus cumpre suas promessas. Nós que estamos lendo aqui o livro de Êxodo, precisamos lembrar disso enquanto estamos lendo esse livro. Deus cumpre cada e toda promessa que ele fez e que ele faz. Esse é o tema do livro, fidelidade de Deus. Por isso o tema do nosso panorama hoje, tá? Fidelidade à mensagem do Êxodo. Porque o tema principal, a mensagem central no livro é a fidelidade de Deus, é mostrando que Deus cumpre as suas promessas, mesmo diante de todo um caos que é narrado no livro de Êxodo. Mas o foco não é o caos, o foco não é o sofrimento do povo, o foco é que em meio a tudo isso, apesar de tudo isso, Deus continua sendo fiel
aos seus escolhidos, aos seus eleitos. Deus continua sendo fiel ao seu povo, por isso esse é o tema principal desse livro. Deus fez, se você for olhar aí, né, desde o Gênesis, você vai se lembrar disso aqui, ó, que Deus ele fez a mesma promessa para vários patriarcas no passado, Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis capítulo 12, você tem a promessa de Deus a Abraão: eu farei de você uma grande nação, farei a sua descendência numerosa, né? Nem as estrelas no céu, nem a areia do mar vão poder contar a sua descendência. Gênesis capítulo 12, promessa feita a Abraão. Se você vai para Gênesis capítulo 26, você vê a mesma promessa sendo feita a Isaque. Se você vai para Gênesis capítulo 46, você vê a mesma promessa sendo feita a Jacó. Esses são os nossos patriarcas. Então, é por isso que nós falamos, né? O Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, esse é o nosso Deus. A mesma promessa que estava sobre esses homens também está sobre nós hoje. Por quê? Nós somos a descendência de todos esses patriarcas aí que nós estamos estudando, tá bom? Então, esse é o tema central do livro, fidelidade, necessariamente falando da fidelidade de Deus para com o seu povo. Mas olha aqui, quando você lê de forma minuciosa o livro, você vai perceber que ele também destaca, dentro desse tema central, fidelidade, a fidelidade de Moisés. Então, o tema principal do livro é a fidelidade de Deus para com o povo, mas também, junto a isso, é mencionado ou enfatizado a fidelidade de um homem para com o seu Deus, que é de Moisés. Mas esse nós vamos estudar na próxima quarta-feira, permitindo assim o nosso Deus, tá bom? Então esse é o tema central do livro, fidelidade de Deus. Mas, resumo da história da salvação dentro do livro de Êxodo. E eu confesso que aqui eu poderia ter colocado esse tópico dentro dos outros panoramas, mas não fiz, né? E por providência, podemos crer assim, mas eu quero trazer a partir de hoje a história da salvação dentro de cada livro que a gente estudar até o final do Antigo Testamento. Poderia ter feito isso com o Novo Testamento, com as cartas, enfim, até mesmo com o livro de Gênesis, mas eu vou caminhar daqui para frente falando também sobre a história da redenção ou da salvação, ou o resumo da história da salvação dentro de cada livro. Para que isso? Para que você possa ter aí a metanarrativa bíblica da história da salvação. Então você vai entender o que cada livro tem a ver com a história da salvação até chegar em Jesus Cristo lá, né, no último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, que você vai ver toda a promessa, enfim, e a gente vai caminhar, tá certo? Então vamos lá. Quando você olha para o livro de Gênesis, e eu vou falar aqui só para a gente trazer o início, né? Você percebe que o livro de Gênesis mostrou o que o livro de Gênesis tem a ver com a história da salvação. Gênesis mostrou a situação da humanidade. Qual é a situação da humanidade? Pecado, uma situação pecaminosa, uma situação de desobediência a Deus. Junto a isso, mostrou a necessidade de salvação, a necessidade da intervenção da parte do divino, do soberano, para com esse povo que agora é pecador, um povo pecaminoso, né? Então, esse é o resumo da história da salvação lá no livro de Gênesis. O chamado de Abraão, ainda no livro de Gênesis, como nós dissemos aqui, ele iniciou esse resgate divino. O chamado de Abraão iniciou de forma prática esse resgate, esse plano. Então, Deus colocou o seu plano de salvação sobre a pessoa de Abraão e a sua descendência. De novo, isso de forma prática, tá certo? E agora, irmãos, quando Jacó e o seu povo entram na terra do Egito, você percebe que esse plano que teve início de forma prática lá em Abraão, de forma teórica, digamos assim, lá na criação de Adão e Eva, você percebe que esse plano ele é colocado um pouco de lado, entre aspas, né? Pode parecer isso,
que todo esse plano de redenção que veio a partir de Abraão, de forma prática, ele é colocado de lado quando entra o livro do Êxodo, quando o povo de Jacó entra na terra do Egito e é por esse novo faraó escravizado daquela forma que nós já trabalhamos. Mas, irmãos, de uma forma bem dramática, podemos assim colocar, o livro do Êxodo, na verdade, ele apresenta o plano divino sendo reativado. Ele apresenta essa ênfase do plano divino. Nós podemos olhar para o livro de Êxodo e ver, nossa, parece que Deus abandonou o povo, parece que Deus se esqueceu do povo, parece que não. Mas, como disse, o foco não é esse. O foco é a mão de Deus, a providência de Deus. O foco é o cumprimento da promessa, apesar de todas essas contrariedades que também está narrado aí no livro do Êxodo, tá certo? Então, o que o livro do Êxodo tem a ver com a história? Qual é o resumo da história da salvação dentro desse livro? Ele joga, digamos assim, novamente os holofotes sobre o plano divino, sobre o plano da redenção. Isso anima muito eu e você hoje, porque nós podemos lembrar daquilo que Deus fez com o povo, diante do sofrimento, diante da escravidão, e a nossa fé vai sendo animada, vai sendo reativada, né? Isso dá uma injeção de ânimo à nossa fé, podemos colocar assim, tá certo, irmãos? Então, esse é o resumo aí da história da salvação dentro do livro de Gênesis, que faltou nos últimos panoramas, e também aqui no livro do Êxodo. Vamos caminhar para o final? Conteúdo desse livro. Se o tema principal é a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas para com o seu povo, dentro desse tema geral existem vários assuntos, vários conteúdos. O primeiro que eu quero destacar para você é a descendência. Olhando para o livro do Êxodo, você vai perceber muito, tanto a descendência aqui de Jacó, que vai permanecer, né, e outros virão, quanto a descendência que veio antes de Jacó, a descendência de José, e voltando lá no início, a descendência de Abraão, voltando mais ainda a descendência de Adão, como nós vimos aqui na quarta-feira passada. Então, descendência também é um assunto que está dentro do livro de Êxodo e um assunto muito forte, tá? O foco aqui é a descendência de Abraão, como povo escolhido de Deus, né? E tudo aquilo que esse povo iria passar. Quer ver um exemplo disso? Quando você vai lá em Gênesis capítulo 15, vamos voltar aqui. Gênesis capítulo 15, olha só o verso 13, se não me falha a memória, vamos lá. Verso 13, olha só, ó. Gênesis 15, 13. Olha só o momento que Deus faz a promessa de que esse povo iria ser escravizado, enfim. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, que Deus falando para Abraão, com certeza que sua prosperidade será, irmãos, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, em terra desconhecida, em terra estranha. Será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos, que é exatamente o tempo que o povo passou debaixo da escravidão no Egito, tá? Então você percebe essa descendência, se tratar da descendência também no livro do Êxodo, tá bom? Outro assunto importante dentro de todo o livro, terra. Exatamente isso. Tem até um meme aí, né, com esse termo, mas é um dos assuntos principais do livro de Gênesis. O Êxodo também vai tratar da promessa de Deus em levar o povo a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel. O foco aqui, dentro do assunto terra, não é a terra do Egito necessariamente, mas é a terra prometida, a terra de Canaã, tá certo? Que vai ser uma terra próspera, uma terra farta, onde eles não mais vão ser subjugados, né, ou submetidos à escravidão, tá certo? Como eu disse lá no início, o livro do Êxodo não narra o momento da entrada do povo de Deus na terra prometida, na terra de Canaã, mas
trata da promessa da entrada do povo na terra. Quer ver? Êxodo capítulo 3, o verso 17. Vamos voltar aqui. Êxodo 3, o verso 17, e você vai perceber isso. Olha só. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fezereu e do Aveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então o Êxodo vai tratar também dessa promessa e de como o povo viveu até chegar lá na promessa da terra prometida, tá certo? Outro assunto é bênção. Exatamente isso. Mesmo diante de todo esse cenário horrível que o livro de Êxodo narra, um dos assuntos principais é a bênção de Deus. Nesse ponto, o livro vai tratar da questão do relacionamento de Deus para com o seu povo. Trata da aliança de bênção, da aliança de paz, da aliança de prosperidade que Deus tem para com o seu povo. Mas olha só o detalhe. Tudo isso, se o povo for obediente a Deus, tudo isso se o povo for de fato, de verdade, uma nação santa, como Deus propõe, como Deus requer, na verdade, né? Êxodo capítulo 19, 5 e 6, vamos lá. Êxodo 19, o verso 5 e o verso 6, olha só. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar ou particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E dentre toda a terra que é minha, eu escolho um povo particular, que é vocês. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Tá certo? São estas as palavras que vocês falará aos filhos de Israel. Então, fala de bênção, mas essa bênção também ela vem com uma condição, tá certo? Outro assunto importante, mediação na aliança. Então, Deus tem uma aliança de bênção, de paz, de prosperidade, de vida, e para essa aliança tem um mediador. E aqui, o foco é a pessoa de Moisés, né? Como mediador entre o povo e Deus, tanto que vai narrar a vida de Moisés no nascimento, a proteção de Deus para com Moisés no seu nascimento, mas nós vamos deixar isso para a quarta-feira que vem. O último assunto que eu quero destacar com você, dentro do livro de Êxodo, você vai perceber isso no decorrer da leitura, é a aliança da presença de Deus, né? Para com Moisés e também para com o povo de Israel. Veja só, o livro também ele registra muitos momentos onde Deus manifesta a sua presença, né, a Moisés e ao seu povo. Por exemplo, lá no capítulo 3 de Êxodo, você tem Deus aparecendo a Moisés como uma sarça ou em uma sarça ardente e tal. Você tem no capítulo 19, Deus aparecendo em cima do monte Sinai. Você tem no capítulo 24, Deus aparecendo aos líderes do povo de Israel. Então, também vai tratar disso, a aparição de Deus em vários momentos e também há vários personagens aí dentro do livro do Êxodo, tá certo? Então, esses são aí os assuntos principais dentro do livro do Êxodo: a aliança da presença de Deus, a mediação na aliança, a bênção de Deus, a terra prometida, a descendência do povo de Deus. Tá certo, irmãos? Agora, para finalizar, eu quero trazer para vocês algumas lições que nós podemos tirar ao ler o livro do Êxodo. Então, nós estamos no capítulo 7, né? Amanhã, capítulo 8, se não me falha a memória. E quais são as lições que você pode tirar, tanto desse panorama, quanto de toda a sua leitura aí do livro de Êxodo? Eu vou citar apenas algumas para vocês. Primeira lição: Deus é um Deus de promessas. Você vê isso o tempo todo no livro do Êxodo. Deus lembrando a sua promessa,
Deus fazendo promessa aos seus escolhidos, ao seu povo. Então, meus irmãos, Deus é um Deus de promessa. Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para o seu povo, para os seus escolhidos. E eu e você, nós devemos caminhar olhando para essa promessa. Nós devemos caminhar crendo que a promessa virá, crendo que tudo aquilo que Deus falou, prometeu, vai acontecer, tá bom? Porque o livro do Êxodo nos mostra exatamente isso e nós tiramos isso como lição. Segunda lição, Deus jamais abandona ou se esquece do seu povo. Como disse, por mais que pareça conturbado a leitura do Êxodo, e né? Porque aí você vai ter as pragas do Egito, você vai ter muitas coisas, a matança, né, do povo, dos meninos. E então, diante de todo esse cenário horrível, nós somos tentados a achar que Deus se esqueceu do seu povo. E hoje, por exemplo, nós poderíamos pensar o seguinte: não, a pandemia já está acabando, né? E a gente começa a voltar ao normal, você vê a cidade voltando ao normal, você vê as igrejas voltando ao normal, as famílias voltando ao normal, e agora uma nova cepa, agora uma nova leva, né? Um novo momento dentro da pandemia. Tomara, Deus, que não seja um momento pesado, tenso, como foram os demais, né? Mas, como todas as autoridades aí estão tratando, qualificando, a OMS qualifica essa nova cepa, Ômicron, né? Como preocupante no mínimo. Então, por quê? Porque não se sabe aí as reações, não se sabe aí, né, o que pode vir a acarretar se eu e você contrairmos essa nova cepa. Mas nós podemos olhar para tudo isso, nossa, já estava acabando agora de novo, né? Vamos passar por isso de novo, mesmo diante desses momentos difíceis, irmãos. Ou momentos difíceis que você esteja passando de forma pessoal. Nunca se esqueça. Jamais Deus abandona ou se esquece do seu povo. Você é povo de Deus? Amém? Então Deus nunca se esqueceu e nunca vai se esquecer de você, né? O profeta Isaías, né, diz que até uma mãe pode se esquecer do seu filho que está sendo amamentado, né? Mas se isso acontecer, eu, todavia, não me esquecerei de você. Deus não se esquece de nós. Creia nisso nessa noite, no nome de Jesus, e que isso possa fortalecer aí a sua fé, tá certo? Terceira lição, Deus é fiel apesar de nós. Isso aqui é muito animador, irmãos. Por quê? Lendo o livro do Êxodo, você vai perceber que o povo foi muito teimoso, né? O povo foi muito desobediente. Apesar de que a bênção de Deus vem com uma qualificação, você precisa obedecer a Deus, mas apesar disso, Deus ele não deixa de cumprir a sua promessa. Por quê? Deus honra mais a sua promessa, a sua fala, do que aquilo que eu e você nós possamos fazer para Ele. Eu posso ser obediente a Deus? Claro que posso. O Espírito Santo de Deus me capacita a obedecer a Deus, mas mesmo que eu venha a falhar com essa obediência, Deus não tira de sobre mim a promessa que Ele fez, e assim também para com você, tá bom? Deus é fiel apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar da nossa desobediência, Deus ele continua sendo fiel. O Novo Testamento vai tratar disso, né? Não vou citar aqui o texto para não pecar, porque eu não lembro mais, vai tratar da fidelidade de Deus, mesmo diante da nossa infidelidade, né? E tudo isso aqui por causa do livro de Êxodo, tá certo? Última lição para nós, Deus é poderoso sobre todos. Isso aqui também é muito importante, porque você percebe aí, logo no início, como já falamos, que foi levantado um outro faraó, e esse faraó agora começou a escravizar o povo de Deus, começou a maltratar o povo de Deus, colocou cargas pesadas sobre o povo de Deus, com uma intenção maléfica, né? Ou para benefício próprio. Deus é poderoso, foi poderoso sobre esse faraó e todos os outros que vieram para se levantar contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Deus foi poderoso sobre todos os povos que nós citamos aqui no passado, na quinta-feira passada, que foram povos que se levantaram contra o povo de Deus.
Deus foi poderoso sobre todos eles. Não tem motivo para eu e você achar que Deus não irá vencer essa batalha que nós estamos travando, seja com quem for, né? Seja em qual área for, porque Deus é poderoso sobre tudo e sobre todos. Porque, como nós já lemos aqui, ele mesmo diz que a terra é dele, porque foi ele quem criou tudo, ele quem criou todos, e é ele quem permite que tudo aconteça, mesmo aquelas coisas ruins. No mínimo está debaixo da permissão de Deus. O mal certamente não está dentro ou debaixo da vontade, do desejo de Deus, mas dentro da permissão com certeza está, senão ele não seria Deus sobre tudo e sobre todo, não é verdade? Então fica essas lições para nós e outras mais, né, que nós podemos tirar ao ler o livro do Êxodo, tá bom? Deus é um Deus de promessas, Deus jamais abandona ou se esquece do seu povo, Deus é fiel apesar de nós e Deus é poderoso sobre tudo e sobre todos. Tá certo, irmãos? Então esse é o nosso primeiro panorama aí no livro do Êxodo e nas próximas quartas-feiras nós continuaremos a estudar esse livro e também os seus personagens, tá bom? Como disse, é desejo meu na próxima quarta trazer para você o personagem dentro do livro, que é o próprio Moisés, e assim nós vamos caminhar, se Deus assim nos permitir. Amém? Antes de terminar, uma aplicação para mim e para você. Jamais deixe de confiar em Deus. Lendo o livro do Êxodo, retendo essas lições, nós devemos praticar isso. Não podemos, irmãos, deixar de confiar em Deus em momento algum da nossa vida. Por quê? Sempre que você se ver tentado a deixar de confiar em Deus, lembre-se do livro de Êxodo, releia o livro do Êxodo e você vai se lembrar e você vai ver que Deus sempre permaneceu fiel ao longo da história e isso até hoje, tá bom? Portanto, não deixe de confiar no Senhor e mais, confie somente nele porque ele é o dono de tudo, é o dono de todos e ele é o todo-poderoso para agir diante de qualquer situação, tá bom? Não deixe de confiar em Deus, seja lá qual for o momento que você está vivendo, seja lá qual for a luta, o Egito que você estiver passando, tá bom? Deus é fiel e Deus não abandona e não esquece do seu povo, tá bom? E assim sempre será no nome de Jesus. Deus permanecerá fiel. Amém, meus irmãos? Então vamos orar, que Deus assim abençoe esse estudo aos nossos corações, à nossa vida e que nós possamos aplicar realmente essa palavra ao longo aí de toda a nossa vida. Feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse estudo. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Deus, e trazendo o entendimento aos nossos corações, às nossas mentes, e que assim nós possamos confiar na tua palavra, quando ela diz, nos ensina, nos lembra que o Senhor é fiel. Que possamos a cada dia provar dessa fidelidade do Senhor e que, ó Deus, apesar de nós, que o Senhor permaneça fiel para com as nossas vidas, e nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém.